Vamos ler a partir do versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, junto comigo, a leitura da palavra. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. Curve a sua cabeça, quero fazer mais uma oração por você nessa manhã. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor habita dentro de nós, somos o templo do Espírito Santo. Por isso temos certeza que o Senhor está conosco aqui nessa manhã. E nesse momento, Pai, eu quero pedir que por meio do Espírito Santo o Senhor venha atuar aqui, Senhor, nesses corredores. O Senhor venha atuar por trás dessa tela que me assiste. E que o Senhor venha penetrar em nossos corações, conforme a Tua palavra diz, como uma espada de 2 gumes que penetra lá dentro. E que gere em nós, Senhor, mudança. Inquietude em nosso coração para que possamos, Senhor, sair melhores do que entramos aqui. Senhor, e dentro das minhas limitações humanas, eu peço ao Senhor, mais uma vez, que o Senhor me use como instrumento Teu para trazer essa palavra. Que o que seja pregado venha direto do trono de Deus, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus, Pai, faça algo maravilhoso nessa manhã em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Mês de maio é o mês das noivas. Então, muitas pessoas gostam de se casar no mês de maio. Inclusive, você que já é casado ou está se casando, né, noiva, você deve saber quando você vai fazer orçamento para poder fazer um levantamento, né, dos custos de uma cerimônia de casamento. O mês de maio é um dos meses mais caros que se tem para poder se casar, né? E aí depois de maio vem o mês de junho, o mês que nós estamos fechando aí essa última semana, que vem o mês dos namorados. E no sermão passado eu falei sobre o amor, sobre o apóstolo João, porque que ele é chamado de discípulo do amor. E nós falamos bastante sobre essa questão do exercício do amor por meio da igreja. Se você não conferiu, se você não participou, basta acessar o nosso canal do YouTube e procurar as ministrações que estão ali, tá bom? Entra no canal da igreja, Igreja Batista Alvorada, né? E você vai encontrar
as ministrações que nós pregamos aqui. E eu falei muito sobre o amor prático, o exercício do amor como igreja. E o Senhor tocou no meu coração para explorarmos algo nessa manhã, algo mais profundo ainda, para irmos além do que o Senhor tem falado aos nossos corações. Porque quando nós pregamos aqui, e vocês estão sentados aí, parece ser algo muito teórico aquilo que nós falamos, que nós pregamos, e parece ser difícil de ser implementado na nossa vida. Então, hoje eu quero falar sobre coisas práticas que podem ser implementadas na sua vida para o exercício do amor, conforme as palavras de Jesus. Então veja, o texto que você leu junto comigo, ali no Novo Testamento, é uma carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos em Corinto. Sabemos que pelo menos 2 dessas cartas, elas conseguiram ser resgatadas, e nós as temos, nós as temos hoje na Bíblia, que é 1ª e 2ª Coríntios. E através dessas 2 cartas nós compreendemos um pouco sobre a dinâmica daquela igreja. O que eu quero que você pense é que, por mais que seja uma igreja de 2000 anos atrás, a dinâmica não muda muito da minha vida e da sua hoje como igreja, porque nós temos os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Então, problemas relacionados a questões financeiras, engano de falsos profetas pregando pelas igrejas, irmãos dando mau testemunho em relação a outros. Isso é algo que acontecia, ali em Corinto, e acontece aqui na Alvorada também. Então nós temos que olhar com essa visão interessante que o apóstolo Paulo fala para mim e para você. Quem era o apóstolo Paulo? Todos nós sabemos o apóstolo Paulo. Ele se converteu depois de um longo período perseguindo a igreja. Por ser da classe dos fariseus, ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento. E temos que nos lembrar que a Bíblia que eles tinham naquela época do século I era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele estava sendo escrito nesses momentos aqui. Então, Paulo era um doutor. Paulo era alguém muito letrado, muito instruído, e que, pela misericórdia do Senhor, teve um encontro com Jesus durante essa fase de perseguição contra a igreja. E pulando toda a história de Paulo, de Saulo, que vem a se tornar Paulo, como todos nós sabemos, ele deixa de ser perseguidor e passa a se tornar fundador de igrejas. Paulo se torna discipulador, Paulo começa a formar pastores e líderes. Então, o ministério apostólico, eu acredito que de todos os registros que temos até hoje, Paulo foi o maior de todos, porque quando ele evangelizava uma região, ele estabelecia naquela região um grupo de novos convertidos, e com ele levava alguns líderes. E esses novos convertidos eram treinados como futuros líderes daquela igreja que iria existir naquele lugar. E aquela igreja, sempre ela era erguida, essas pessoas amadureciam na fé, eram consagradas e ordenadas ao pastoreio, a igreja crescia, enchia, e Paulo saía e ia fazer isso de novo, do zero. É por isso que eu tenho um pé atrás em relação a essa questão de ministério apostólico hoje em dia. Será que as pessoas que se autodenominam apóstolos hoje fariam como Paulo fazia? Certamente que não. Nós sabemos que as pessoas hoje que têm esse título, eles têm esse título porque eles estão em igrejas muito grandes e muito numerosas. Eles não vão querer abandonar essas igrejas grandes
para começar do zero, lá no interior, lá no lugar onde não tem acesso ao evangelho, né? Paulo fazia isso. E aqui nós temos essa igreja já consolidada, uma igreja abençoadora, que também gostava de ajudar as missões. E Paulo identificou uma questão nessa igreja. Paulo identificou problemas relacionados ao exercício do amor. E é interessante vir de Paulo, porque Paulo não era casado. E por não ser casado, é interessante Paulo também passar para a igreja, aí não é só Corinto, mas todas as demais cartas que ele escreveu, doutrinas relacionadas ao casamento. E aqui em Corinto, volte a sua Bíblia junto comigo, no capítulo 13, esse que é denominado o capítulo do amor, todo mundo conhece como capítulo do amor na Bíblia. Paulo aborda esse problema que ele identificou naquela igreja. Ele diz, olha, no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Então veja, sem amor não adianta nada, e isso é um fenômeno que estava acontecendo naquela igreja, você falar em línguas, você profetizar, você ter revelações, você ter sonhos, o Senhor te mostrar coisas, se você não exerce o amor. Outra coisa que ele identificou, ele diz, olha, mesmo que a minha fé fosse suficiente para transportar as montanhas, montanha, sai daqui e vá para lá. Se não tivesse amor, nada seria. E aí vem um questionamento às nossas cabeças agora. Pastor, então, o amor ele está acima do exercício da fé? De acordo com o apóstolo Paulo, eles estão pau a pau. Você pode flutuar, fazer as coisas levitarem, você olhar para a pessoa e falar o CPF dela, falar o título eleitoral dela, sem conhecer, sem ver, falar toda a história dela, mas sem amor, nada vale. E o interessante é que o apóstolo Paulo também fala o que não é amor. Ele diz que o amor não é invejoso. Então essa coisa de amar porque eu gosto, eu tenho um sentimento, eu sinto amor, isso não é de Deus. Porque veja, lá no versículo 8, Paulo diz que o amor jamais acaba. Se o amor jamais acaba, o amor não pode ser um sentimento. O amor não pode ser algo que está dentro de mim, que vem e vai. Não pode ser algo baseado nas minhas emoções. O amor, ele é uma atitude do cristão. Nós temos que decidir amar. E não basear nas nossas emoções. E ele termina lá no versículo 13, volte na sua Bíblia, ele coloca a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Então veja, como o amor é necessário, o exercício do amor é necessário na vida da igreja. Agora que você entendeu todo esse contexto e entendeu a importância do amor, eu quero ir com você sobre algumas formas de amor. Como eu disse, o amor não é um sentimento, não é uma emoção da qual nós nos esvaziamos
e nós nos enchemos. O amor é uma decisão, nós decidimos amar alguém. E nós decidimos nos deixar ser amados. Mas acontece que cada indivíduo, ele tem formas diferentes de manifestar o seu amor e de receber amor. E sobre essas formas eu quero falar brevemente nesta manhã, usando aqui como base um dos livros do pastor e doutor Gary Chapman. É um best-seller, é um livro de 1992, muito conhecido, chamado As 5 Linguagens do Amor. Nós consideramos um clássico dos livros cristãos, e ele até extrapola a questão religiosa, por isso se tornou um best-seller. Ele já foi vendido apenas na língua inglesa, mais de 11 milhões de cópias. Tem muitos países do mundo que não têm 11 milhões de habitantes. Ele já foi traduzido para mais de 50 idiomas. E um pouco do pastor Gary Chapman, né? Ele é pastor lá na Igreja Batista, como nós, do Calvário, desde 1971, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas além de pastor, ele também foi missionário na Nigéria e fez mestrado em antropologia e doutorado em educação. E da antropologia, ele percebeu essa questão de que cada ser humano manifesta de uma forma o amor. Essa junção da antropologia com a teologia trouxe para ele uma visão diferenciada de que nem todo mundo é igual nas formas de amar. Tem gente que demonstra amor elogiando. E tem gente que não se importa muito com elogios, mas que se você der um presente, pronto, você fez o dia daquela pessoa. Tem outras pessoas que demonstram amor servindo. São pessoas que não falam muito, mas olha, elas gostam de servir. E quando elas servem, elas se sentem satisfeitas. E se você disser, não precisa, eu vou te atrapalhar, na verdade, você está impedindo que essa pessoa exerça o amor dela e ela se entristece por dentro. Então são várias formas de amor. E é necessário, de acordo com esse livro muito interessante, que nós entendamos qual é a forma que as pessoas que nos relacionamos aceitam ser amadas e a forma que nós aceitamos ser amados. Então entenda, quando não há essa clareza, há uma tendência muito forte em errarmos com o outro e do outro errar conosco. E veja que interessante, os dois lados estão tentando acertar. E aí, como pastor de casais há 12 anos, eu digo, isso é o que eu mais vejo em relação a problema conjugal. Mas esse sermão não é apenas para casais, esse sermão é para todos. Mas como é a minha área predominante, eu digo, os casais que têm problemas de relacionamento, eles, até mesmo relacionamento de pai e filho e pai, está resumido nisso. Eles não entendem qual a linguagem do outro, de receber e de dar amor. E fica todo mundo tentando acertar, batendo cabeça. Todos têm o mesmo princípio, o mesmo objetivo, mas não conseguem destravar a relação. Então vejam só, nós somos como vasos na mão do Senhor. E os vasos, nós sabemos que o propósito deles é serem usados. E quando o vaso ele pede a sua serventia,
ele é lançado no fogo, ele é rachado, ele é quebrado, então ele perde o seu propósito. E fazendo essa analogia aos nossos corações, nós somos como vasos nas mãos do Senhor que precisam ser usados e que precisam ser cheios e esvaziados. Então você é usado, quando você é usado, você é esvaziado. E depois, quando você é colocado de volta, você precisa ser cheio novamente. Todos nós somos assim. Todos nós nos esvaziamos e precisamos ser cheios. Então, tendo essa visão, nós vamos ver agora algumas formas de amor que enchem os nossos vasos. Algumas maneiras de amar que preenchem essa lacuna de vazio emocional que possamos estar vivendo. Primeira linguagem identificada é a linguagem chamada palavras de afirmação, que traduzindo é elogio. Provérbios 25:11 diz: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro em uma bandeja de prata. Uau, imagine frutas de ouro em uma bandeja de prata. É algo muito valoroso, né? E por que Salomão fala isso? Porque existem pessoas que essa linguagem é predominante, essa linguagem ela é muito forte, a principal linguagem dessa pessoa. Então, elogios verbais, palavras de apreciação, elas têm um valor muito alto para esse tipo de pessoa, quando você faz isso diretamente. Então, se você já começou a identificar em você mesmo, ou lá no seu núcleo familiar, no seu cônjuge, no seu pai, no seu filho, na sua filha, na sua mãe, você deve saber o seguinte: a pessoa que tem essa linguagem predominante, ela precisa ouvir da sua boca palavra de afirmação. E aí está o problema, né, dos relacionamentos. Pastor, eu não sou uma pessoa que fala. Eu não sou uma pessoa boa com palavras. Eu não sou uma pessoa que costuma abrir meu coração e falar assim, assado. Mas, biblicamente, nós vimos nessa manhã, no texto de Coríntios, que nós temos essa obrigação de exercer o amor. Então, você vai se esforçar para poder encher esse vaso dessa pessoa que precisa de palavras de afirmação diretamente. Então, se você é uma pessoa muda, obviamente vocês vão ter problema de relacionamento. Pai com mãe, filho com irmã, marido e esposa, esposa e marido. Então é preciso haver um ajuste nisso. E quais são os tipos de palavra de afirmação que eu posso fazer? Palavras de afirmação não são palavras de crítica. Não é apontar o defeito que o outro tem. Quando você faz isso, você está matando ainda mais, você está esvaziando ainda mais o vaso dessa pessoa. Você está drenando o que tem lá dentro. Porque a linguagem predominante dela é elogio. E quando você faz o contrário, você está minando essa pessoa. Então, demonstre as virtudes dessa pessoa. E não podemos confundir virtudes com bajulação, porque bajulação não traz sinceridade. Você bajula alguém para você ter algo em troca, por ser interesseiro, por ser interesseira. E não é isso.
É você realmente elogiar, motivar essa pessoa, né? Temos vários exemplos de palavras encorajadoras, né? Moisés, ele deu um exemplo muito interessante para Josué. Quando estava chegando ali na terra prometida, Deus falou para ele, Deuteronômio capítulo 31, Moisés, você não vai herdar a terra prometida, você vai morrer antes. Mas Josué vai prosseguir. Então prepare aí a sua alma, prepara as suas emoções, prepara essa passagem para Josué, para ele liderar o povo para Canaã. E Josué e Moisés falam palavras muito lindas e muito interessantes, que são exemplos para mim e para você. No versículo 1 ele diz, falou ainda essas palavras a todo Israel, 120 anos tenho hoje, já não posso mais sair e entrar, e o Senhor me disse, não passarás esse Jordão. O Senhor, o teu Deus, passará diante de ti. Olha que palavra motivadora. Ele destruirá essas nações e diante de ti, para que as possuas. Você, Josué, passará diante de ti, como o Senhor disse. O Senhor lhe fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, e aos quais destruiu. Versículo 6, sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Isso são palavras de afirmação. Para você encorajar alguém, você precisa ter empatia por essa pessoa. E empatia é um dos requisitos de todo crente. Ter empatia é você se colocar no lugar do outro. E eu aprendi muito sobre empatia ao trabalhar no judiciário, né? Durante um tempo da minha carreira, eu trabalhei nas unidades judiciárias, então trabalhei como secretário de audiências. E aí eu trabalhava ao lado esquerdo do juiz, fazendo a ata das audiências judiciais. E participava de todo o processo, do início até o final. E ao ouvir aquelas pessoas falando, os depoentes conversando, eu tinha uma ideia pré-concebida. Quando a pessoa começava a falar, chegava ali o réu, falava, vixe, esse aí está condenado. Com certeza esse aí errou, fez isso, fez aquilo. E ao decorrer do processo, eu percebia que aquela pessoa era inocente. Eu falava, meu Deus, como nós fazemos isso com as pessoas, né? Como nós não damos oportunidade para o outro falar. Como nós não ouvimos o que o outro tem a dizer. Nós só acusamos. Nós fechamos o coração. E nós não damos oportunidade de defesa. Ter empatia é você se colocar no lugar do outro. Aquela pessoa que errou, que fez aquilo com você, ela fez aquilo por um motivo. É tentar entender como aquela pessoa se sente, por qual motivo ela fez aquilo. E quando você tenta aplicar essa linguagem aqui de elogio, você precisa se colocar no lugar de alguém para enxergar o mundo segundo a perspectiva daquela pessoa. A próxima linguagem é o tempo de qualidade. E Lucas, capítulo 5, versículo 16, é interessante que mostra essa aqui, que é uma linguagem muito forte de Jesus. Tomando Jesus 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou e partiu, e os entregava aos seus discípulos para porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram e foram levantados
do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. Versículo 18. Enquanto ele estava orando à parte, ou seja, enquanto Jesus estava tendo o seu tempo de qualidade com Deus Pai, achavam-se com ele somente seus discípulos. Então nós temos aqui nesse primeiro momento uma multidão sendo alimentada, um grande milagre sendo feito de multiplicação. E aqui nesse segundo momento nós temos um momento de Jesus a sós com Deus Pai, isolado, dando tempo de qualidade. E nós temos um momento de Jesus somente com os seus discípulos. Ele já não estava mais com aquela multidão que ele havia alimentado e multiplicado aquele tanto de milagre. Ele estava em um momento de qualidade de tempo. No ditado popular, gastando tempo com aquelas pessoas. E veja que na parte B do versículo e nos versículos seguintes, Jesus, ele faz perguntas aos discípulos, e os discípulos fazem perguntas para Jesus. Você vê que é um momento de intimidade, é um momento de diálogo. Não é um momento onde só Jesus falava e todo mundo ficava sentado olhando. Amém, amém. Não. É olho no olho. É falar, é perguntar, é deixar ser ouvido, é ouvir, é falar. É um diálogo. Isso é tempo de qualidade. E tempo de qualidade hoje em dia, meu irmão, é coisa raríssima. Porque nós somos muito atarefados. Nós ocupamos a nossa agenda praticamente toda e sobra muito pouco para darmos tempo de qualidade para alguém. O que é tempo de qualidade, pastor? Tempo de qualidade é você não compartilhar a sua atenção com outra coisa ou outra pessoa enquanto você está com alguém. Então, tempo de qualidade não é você assistir jogo de futebol do lado do seu filho. Tempo de qualidade não é você assistir um programa enquanto você está do lado da sua esposa. Tempo de qualidade não é você estar no celular olhando TikTok, Instagram, enquanto você está conversando com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai. Porque você está dividindo o foco daquele momento. Ele não é exclusivo para aquela pessoa. E se essa pessoa tem essa linguagem predominante de amor, você estará esvaziando, drenando o vaso dessa pessoa. Porque ela vai se sentir sem importância. Ela vai sentir que aquela coisa que você está dividindo a atenção é mais importante. Às vezes o trabalho, às vezes outra pessoa, às vezes um objeto. Talvez seja essa a sua linguagem predominante, você esteja identificando nesse momento. Ou esteja identificando a linguagem predominante do seu núcleo familiar. Você não consegue dar tempo de qualidade. E o Senhor tem algo para fazer na sua vida e na minha vida nessa manhã. Terceira linguagem, presentes. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 43, o exemplo muito interessante também de Israel mandando presentes para Josué, sem saber que Josué era aquele egípcio que ele estava mandando presentes. Ele diz: tomai os melhores produtos da terra das vossas vasilhas, levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, de mel, de traganto, de mirra, de nozes de fístico e de amêndoas. Se essa linguagem é predominante da pessoa receber presentes e dar presentes, nós precisamos viabilizar isso. Isso não significa que a pessoa que tem essa linguagem predominante, ela só
gosta de presentes caros. Eu tenho exemplos práticos para dar em uma outra oportunidade, de pessoas que amam ganhar um par de brincos do Tagua Center. Quanto que é um par de brincos do Tagua Center? Se você comprar no atacado ali, não sei quanto, R$10, 20, 5, eu não sei. Eu conheço pessoas que amam ganhar uma bijuteria que foi feita à mão, com tampinhas de garrafa, com nylon e não sei o que, não sei o que. Pessoas que gostam de ganhar uma carta. Quanto custa escrever uma carta? Então, se essa linguagem predominante tem que ser servida. Penúltima linguagem, o amor, o serviço. Aqui nós temos João capítulo 13, falando sobre essa outra linguagem tão importante que Jesus tinha, que era o serviço. Jesus, ele pega aquela bacia, depois daquela ceia, pega aquela toalha, se cobre, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aqueles pés calejados, provavelmente cheios de frieira. Se hoje em dia, né, o pé de quem anda aí na secura é todo rachado, cheio de micose, imagina na época de Jesus, né? E aí ele tira aquilo, ele lava, ele começa a enxugar, a lavar. E depois ele dá um ensinamento. Vocês estão vendo o que eu estou ensinando para vocês? Versículo 14. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vocês também. Tem gente que tem essa linguagem de trabalhar, de ajudar. Ela não fala muito, ela não vai te comprar presente, mas se você pedir alguma coisa, é aquela pessoa que está o tempo todo atrás de você. Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, eu posso trazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu vi que não tinha ninguém em tal lugar, eu posso ficar lá? É a linguagem predominante dessa pessoa. Talvez seja a sua, talvez seja a de alguém que mora com você. E a última linguagem, para encerrarmos, é a linguagem de toque. Essa é muito engraçada, porque é aquela pessoa que gosta de falar pegando em você, né? E o tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu posso dizer, foram quase 5 anos, eles não gostam muito, essa linguagem não é uma linguagem muito forte do norte-americano. Então eles têm essa questão do espaço muito, muito preservada. Assim como o japonês, eu também cursei japonês, 3 semestres na UNB, e eles têm, o comprimento do japonês, todos nós sabemos, é aquela curvatura assim, porque você tem que manter o seu espaço e aquela pessoa fica no espaço dela, você não vai pegar na pessoa, você só encosta em pessoas próximas. Mas essa pessoa que tem essa linguagem, ela gosta de pegar, ela gosta de conversar tocando, encostando. Marcos capítulo 10, versículo 13, mostra mais uma linguagem de Jesus. Quando trazem aquelas crianças para Jesus, os discípulos dizem, não, vai estar atrapalhando aqui o mestre, não, a gente tem coisa mais importante ali, ó, uma pessoa ali com fluxo de sangue, não, ali tem uma pessoa morta esperando ser ressuscitada, você vem com criança aqui, não, sai para lá. Aí Jesus fala no versículo 13 de Marcos capítulo 10, versículo 14, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira alguma entrará nele. Versículo 16. E tomando-as nos seus braços, Jesus era uma pessoa de toque. Tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Fique de pé no seu lugar. Coloca a música, por favor, John. Eu quero convidar você, nessa oração final, a refletir sobre essa mensagem. Talvez você tenha identificado
uma defasagem em você. Você identificou qual tipo de vaso você se enquadra. Ou você tem identificado que você tem falhado em suprir, em encher o vaso das pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar. E nessa manhã eu quero te levar à reflexão com o último texto desse sermão, João capítulo 13, versículo 34. Jesus diz: "Um novo mandamento vos dou." Mandamento é ordem. Jesus está mandando, ok? "Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vós vos ameis uns aos outros." Versículo 35. "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Olha o condicional, partícula se. Se vocês exercerem o amor uns com os outros, aí vão reconhecer vocês como os meus discípulos. Então, esse se mostra, se você não cumprir esse requisito, você não pode ser chamado de discípulo de Jesus. Então, ele manda: "O novo mandamento vos dou." Nós temos essa obrigação de amar. E nessa manhã você recebeu algumas ferramentas de como amar, de como cumprir essa ordem de Jesus. Amém? Dá o play, por favor. Quero que você feche seus olhos, eu quero que você foque agora. Lembra do tempo de qualidade? Esse é o momento. Dá um tempo, esses minutos de qualidade para o Senhor. Para você mesmo, para você mesma. Coloque diante do Senhor o seu coração. Comece a falar com o Pai. Qual é a sua linguagem predominante? Faz com que as pessoas se tornem experts nessa linguagem. Qual a linguagem predominante da sua família, das pessoas que moram com você? Você tem que se tornar um perito, uma perita nessa linguagem. Como é que as pessoas podem encher o seu vaso quando ele estiver vazio? Qual é a sua linguagem de amor predominante? Como você pode preencher os vasos das pessoas da sua família? Todos nós temos um pouco de cada linguagem, mas uma delas é mais forte dentro de você. Será que é elogio? Será que a pessoa que você vive, que você convive, precisa ser elogiada e você tem feito o contrário? Você tem criticado, você tem acusado, agredido? Será que é tempo de qualidade? Você não tem conseguido entregar tempo de qualidade, você não tem recebido tempo de qualidade. As coisas, outras pessoas são mais importantes que você. Será que é dar presentes ou presentear? Será que é oferecer serviço ou receber serviço? Ou será que é toque? Você tem falta de toque? Ou você nunca dá toque? E identificou nessa manhã que a linguagem predominante da sua família, de algum membro da sua família, é toque. Seja qual for a sua linguagem,
nós ouvimos do apóstolo Paulo e da boca de Jesus que nós temos essa obrigação de amar. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos essa obrigação de amar, de exercer o amor. Coloque-se à disposição do Senhor nessa manhã, para conseguir fazer isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a sua graça sobre ti, e que sobre ti Ele imponha o seu rosto e te dê a sua santa e poderosa paz. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa manhã. Ele é digno de honra, de glória e louvor. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoadíssima. Nos vemos nas orações das 15h pelo Instagram e no culto das 18 horas pelo YouTube e aqui presencialmente.